Boa noite a todos e a todas. Tudo bem, gente? Bom, aqui que nós somos num pequeno grupo, né? Camila, Ingrid, Oi. Larissa e Verônica, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Gente, eu vou. Deixa eu conhecer vocês melhor. Vocês são de onde? Qual o lugar que vocês estão no respectivo órgão que vocês fazem parte? Formação, pode ser? Vou por Pode, ordem nós, alfabética aqui. Camila. pode sim. Nós somos de Londrina, na verdade, toda essa galerinha que está aí, pelo que eu vi, é só o pessoal da Secretaria de Saúde de Londrina, aqui no estado do Paraná. Ah, Eu trabalho na diretoria de regulação, sou responsável pela parte de contratos, né, da gestão de contratos da diretoria, e é um desafio para a gente ter que lidar com a contratualização. Parece que cada aula quebra um pouco de paradigma aqui para a gente. Estamos reaprendendo todo esse contexto. Mas está sendo muito legal. legal. Muito bom. Então, a Ingrid, também de Londrina. Também de Londrina, também da diretoria de regulação. Eu trabalho na parte do processamento, na gerência de controle e avaliação. Recebo os arquivos e processo no CIA e no CH. Legal, massa, Ingrid. Larissa, Bom, eu sou da secretaria também, entrei lá há alguns meses, sou advogada e estou como assessora agora lá na secretaria. legal. E Verônica. 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 Vocês estão conseguindo ouvir a Verônica? Porque para mim tá muito picotado. Tá, Não. corta bastante. Nossa. Talvez, Verônica, você vai precisar repetir. Talvez seja melhor você só desligar. Depois eu quero que você fique com o vídeo aberto. Mas agora, na hora de falar, era melhor você desligar para a gente ouvir, porque ficou cortando muito. Pronto. Tenta agora de Oi, novo. Vamos ver. ficou Ah, melhor. beleza. Tá, é que Ficou eu melhor. tô no celular e eu vejo chegar em casa eu vou colocar no computador, tá? Eu vou colocar no computador, eu tô conectando. Eu sou Verônica, sou enfermeira de formação, né? Atualmente, uns 8 anos aí de formada, né? Então, assumi recentemente também a diretoria de regulação e atenção à saúde de Londrina, que é a diretoria de contratualização do SUS, professor, né? Londrina tem 25 prestadores contratualizados, então né, principalmente alta, é gestão plena aqui, né? Então tem terciários, né, os hospitais estratégicos aí da macro-região. E aí foi nesse intuito, juntamente com a equipe da rede, né? A gente buscou esse curso para que a gente pudesse aperfeiçoar o conhecimento e a estratégica, né, mesmo, né, para os novos contratos que nós iremos assinar com o nosso CPF, né, juntamente também com respaldo né, respaldando aí o CPF da secretária, até porque a gente vem da área acadêmica e a gente acredita que o conhecimento é a única forma, né, de transformação dentro do serviço. Então, está sendo bem prazeroso, até como a Camila falou, cada aula a gente fala, nossa, a gente está fazendo dessa forma, calma lá, vamos rever, mas que para mim é uma honra porque a parte da minha equipe está junto comigo. Então a gente tem crescido juntos, né? Então isso está sendo bastante gratificante. Muito bom, muito legal. Gente, muito legal. Gostei bastante. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Conheço Londrina, fui uma vez só em Londrina, mas gostei bastante de Londrina. E Londrina tem muita história, né? Tem muita história no sistema único de saúde, desde a década de 90. Tem grandes experiências de transformação da formação na UEL, tanto na enfermagem quanto na medicina, e depois espalhou para o Brasil inteiro e alargou por vários cursos. Então, Londrina tem muita história. Muito legal.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e aí, qualquer hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá bom? Eu não vou ver vocês, então eu vou ter que ouvir vocês e vocês falam comigo, porque eu não vou estar vendo. Vou até tirar aqui agora, quer ver? Peraí. Pronto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, Sim? Sim. Tá sim. bom. Beleza, então. Então vamos lá. Ó, nós vamos discutir o seguinte. O debate hoje ele vai ser mais voltado para saúde, né? Assim, nós vamos falar menos do direito e vamos falar mais da gestão em saúde e de alguns elementos também do processo de cuidado e do modelo de atenção, porque são elementos que são importantes para poderem refletir no contrato. Então, vou começar falando da rede de atenção à saúde, da atenção primária e da atenção especializada. Se a gente superar isso, a gente passa ainda nessa atividade de hoje, nessa aula, para desafios da atenção e gestão em saúde no SUS. Se a gente superar isso, a gente passa ainda nessa aula para a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde e provavelmente contratualização, e um exercício de contratualização que eu vou pedir para vocês fazerem e para a gente poder discutir em cima do exercício que vocês vão fazer, provavelmente essas duas partes vão ficar para a atividade de quarta-feira. Essas três aqui, talvez a gente consiga concluir na nossa atividade aqui agora. Mas fique à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. Vamos conversando, vamos fazendo dialogado. Então, meu nome é Ender Pinto, eu sou médico especialista, mestre em saúde coletiva. Meu doutorado também aliás, meu doutorado não é em saúde coletiva, é em políticas públicas, e o meu pós-doutorado agora é na área de saúde, inovação, novas tecnologias. Eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia e pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tenho experiência de gestão nos três níveis de governo. Trabalhei como médico de família em Aracaju, capital do Sergipe. Fui gestor municipal em Sergipe, fui gestor estadual aqui na Bahia e fui do Ministério da Saúde, diretor nacional de atenção básica. Fui secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, na época responsável pelo Mais Médicos. Recentemente, atuei também junto do Ministério da Saúde na construção da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, né, que foi publicada 18 de outubro de 2023. Nós vamos falar um pouco sobre ela aqui na atividade. E atuo em várias áreas: gestão, planejamento, análise de política, gestão do trabalho da educação, inovação, tecnologia e saúde, etc. Então, nosso primeiro tema vai ser esse: a rede de atenção à saúde, a atenção primária e o modelo de atenção especializada. Então, aqui eu não vou ficar chovendo no molhado, vocês são da Secretaria de Saúde de Londrina, as outras pessoas também que fazem parte, além de quem já se apresentou, quem chegou depois, sendo de Londrina ou não, também é do Sistema Único de Saúde, né, da gestão municipal ou estadual. Então, aquilo que vocês já sabem, saúde é um direito de todos, dever do Estado, nós temos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a universalidade, a gratuidade, a integralidade, a equidade, a lógica da descentralização e do comando único em cada esfera de governo, a necessidade da gente fomentar e dar consequência à participação de trabalhadoras e trabalhadores, dos usuários, cidadãos e cidadãs, a cooperação e coordenação entre os entes, né, estadual e municipal. E aqui eu estou falando disso porque esses elementos eles precisam estar no processo de contratualização. Então, o nosso processo de contratualização, até porque isso é uma definição constitucional e legal, né? Ele precisa prever a integralidade, a universalidade. A gente tem que criar mecanismos que favoreçam, ampliem o acesso, ampliem a universalidade, ampliem a integralidade, que consigam fazer com que o serviço de saúde atenda com mais intensidade as pessoas que têm maior necessidade, são mais vulneráveis, né? Então, o sistema, a rede de atenção à saúde, ela precisa ter uma lógica de cuidado interprofissional, centrado no usuário, né?
e esse usuário, essa usuária entendida em sua integralidade, não é só a doença, não é só uma dimensão biológica, biomédica, é o contexto daquela pessoa, sua subjetividade, então os elementos psíquicos, subjetivos, culturais, sociais, econômicos, etc. E para que a gente consiga efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde, é fundamental que a gente tenha uma rede de atenção à saúde regionalizada. Nós temos uma federação trina, 5.570 municípios, não vamos conseguir assegurar a integralidade, né, dos serviços nos 5.570 municípios, pensando só com serviços de saúde que estão no território desses municípios. A gente precisa de uma rede regionalizada para a gente poder dar conta disso. Então, é fundamental pensar com a lógica de rede de atenção à saúde. A atenção primária, né, ela é a base da região de saúde. Então, a região de saúde tem como base a atenção primária ou atenção básica, né? No Brasil, a gente chama dos dois modos. E a atenção primária, nesse caso, ela precisa ser a ordenadora do acesso. É ela que está perto das pessoas, é ela que está acompanhando as pessoas, é ela que a gente quer que as pessoas tenham um vínculo com aquela equipe, com o agente ou a agente comunitária de saúde. É a atenção primária que tem mais condições de fazer a gestão do cuidado dessa pessoa, identificar suas necessidades, ver quem são as pessoas mais vulneráveis, fazer busca ativa, não ser passiva só esperando a pessoa bater na porta da unidade básica, na porta do consultório, mas ir atrás, identificar a população com maior risco e vulnerabilidade, etc. Então, nada melhor, né, nada mais efetivo do que a atenção primária ser a ordenadora desse acesso. A gente conseguir programar a oferta não em função só da capacidade instalada, da série histórica, né? Mas a gente identificar necessidades. Tem um problema de saúde que ele começa a ficar mais importante, a atenção primária é o primeiro lugar que está identificando isso, é fundamental que a gente consiga garantir, né, essa oferta em função dessas necessidades. Então, esse elemento é muito importante quando a gente está pensando na rede, na programação, na regulação, etc. E a ideia de um planejamento regional, com fluxos e critérios regionais, avaliação regional e regulação regional. Então, quando a gente está pensando em serviços que atende a toda a região, a gente precisa ter esse desenho pactuado entre os municípios daquela região e muitas vezes também em relação ao Estado, né? Onde aquela região faz parte, porque tem serviços que vão precisar de serviços estaduais ou contratualizados pela Secretaria de Estado. É muito interessante a gente perceber que a clínica na atenção primária, por exemplo, ela é diferente da clínica na atenção hospitalar. Por que que isso é importante? É importante porque nas faculdades, né, de maneira mais tradicional, a grande parte da experiência em contratualização, ela acaba sendo uma experiência que ela tem como foco a lógica da clínica e do cuidado, como acontece na atenção hospitalar. Embora, né, isso seja cada vez mais insuficiente para a atenção primária, muitas vezes, agora em especial, a Política Nacional de Atenção Especializada, ela trouxe vários elementos que até antes de 2023 a gente concebia ou a gente cobrava só da atenção primária. Então, por isso que eu estou trazendo isso daqui. Isso aqui, você se colocando no lugar de usuárias do Sistema Único de Saúde, de pacientes, vai ser muito claro para vocês, né? A atenção hospitalar, ela tem uma característica que quando você está numa urgência hospitalar ou quando você já foi para a internação, encaminhado para uma internação, você está com um problema de saúde, biologicamente, ele é mais desenvolvido, ele já está mais estabelecido. Na medida em que ele está mais avançado, ele está mais estabelecido, então nós temos uma situação onde há um problema que ele é mais determinado biologicamente. Eu consigo fazer um fluxograma, eu consigo até falar o seguinte, olha, uma pessoa que ela está
com uma dor no peito, com o exame A com tal resultado, com o exame B com resultado Y, essa pessoa precisa ser atendida em até 30 minutos, senão ela vai ter um infarto e ela poderá morrer. Eu consigo ter esse grau de previsão. Os problemas de saúde, quando eles estão na atenção primária, eles são multideterminados e a determinação biológica dele não está tão forte, na imensa maioria dos casos. Então, são problemas que eles têm uma menor previsibilidade. Nós temos vários problemas, inclusive, que eles podem ter mais de uma causa. Não é na primeira consulta que se identifica aquele problema. Nós temos outras hipóteses diagnósticas. Então, na atenção primária, é fundamental entender que eu preciso levar em conta fatores diferentes, biológicos, psicológicos, sociais. Eu preciso acompanhar os casos. Eu preciso me responsabilizar com a saúde e a qualidade de vida daquela pessoa. Eu preciso acompanhar aquela pessoa. É diferente de eu fazer só o diagnóstico e de propor uma intervenção. Fazer só o diagnóstico e propor uma intervenção não é o suficiente na atenção primária. A pessoa na atenção primária, ela está fora do seu contexto, ela está fora de sua casa. E ela está subordinada a outras regras quando ela está no hospital. Se ela está lá no hospital, está dizendo que ela tem que ficar restrita ao leito, a pessoa não vai deixar ela caminhar no hospital. Se está dizendo lá que a dieta dela é com pouco sódio, a refeição vai chegar para ela sem sal. Quanto pessoa na atenção primária, a pessoa está no contexto dela, está na casa dela, está no ambiente cultural dela, vai estar nos espaços de lazer dela no final de semana. Então, para ela poder mudar os seus hábitos, por exemplo, para ela fazer menos atividade física, ou o contrário, fazer mais atividade física, para ela poder alimentar e mudar a sua alimentação, reduzindo sal, tendo uma alimentação mais saudável, por exemplo, num contexto em que ela está com uma síndrome metabólica, com as taxas de gordura aumentadas, ela precisa ser convencida daquilo. Então, não basta eu prescrever dizendo que a alimentação dela vai ser sem sal, hipossódica, que isso vai acontecer. Não, eu preciso convencê-la. Ela lá na casa dela, ela vai ter que mudar os hábitos, ela vai ter que negar uma determinada oferta num restaurante, num bar ou numa atividade na casa de uma pessoa amiga, e isso ela precisa estar convencida. São dois elementos diferentes. Eu preciso aqui de alguns elementos fundamentais do ponto de vista do envolvimento, da comunicação, da clareza na minha mensagem, na parte de educação e saúde, etc. No hospital, a situação é mais grave, tem risco de vida, o que faz a pessoa aceitar certas coisas que em outro contexto ela não aceitaria. Na atenção primária, a pessoa está vivendo a vida dela, com maior ou menor autonomia. Ela pode estar com um problema que tem uma dor muito grande e ela vai aceitar fazer determinadas coisas porque ela está sentindo aquela dor, e ela pode ter um problema que ela nem tem certeza se o problema existe. Você foi lá, fez um exame, disse que ela está com açúcar no sangue, mas para ela aquilo não tem nenhum efeito ainda na realidade dela. Então você vai precisar convencê-la de que se ela não cuidar agora, ela pode piorar. Na atenção hospitalar, o encontro é episódico. A pessoa foi internada, depois ela teve alta, em diversas situações, ela não vai voltar a encontrar com aqueles profissionais de novo. Na atenção primária é um encontro continuado, o cuidado é continuado, né? Nós temos um acompanhamento de diversos problemas. A imensa maioria dos problemas que faz a pessoa voltar na atenção primária são problemas crônicos relacionados à saúde mental, crônico-degenerativos, hipertensão e diabetes, etc. Então, esses elementos são importantes para a gente poder entender a diferença entre o cuidado na atenção primária e na atenção especializada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pessoal que chegou depois também, tanto o Ticiano, quanto o Lucas, quanto o Éder, e Camila, Larissa e Ingrid já tinham falado antes. Quem gostaria de fazer algum comentário? Fez sentido para vocês? Vocês já tinham pensado sobre isso? Sobre que, além a Verônica está voltando. Além dos problemas de saúde, nós temos práticas clínicas e modelos de atenção diferentes quando a gente olha para a atenção hospitalar e a atenção especializada? Isso tudo certo por enquanto? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ah, Seja, não vou abrir, Larissa. não vou abrir minha câmera que eu tô no 4G
daí eu acho que pode ficar um pouco ruim também. A diferença que eu vi, porque eu e a Verônica no hospital universitário. Então, no hospital tinha muito a questão da rotatividade, né, por ter os residentes, por ser um hospital universitário, e os médicos serem contratados por credenciamento, mas isso na atenção primária no município eu vejo também, porque hoje os médicos, eles também são contratados por credenciamento. Então, aquela questão de que o médico ele acompanha o paciente por um período grande, me parece que não é muito a realidade, nem no hospital, nem dentro da atenção primária hoje. Então, não sei como que seria, era antigamente e tudo mais, se o ideal, acredito que o ideal seria ter esse acompanhamento, mas pelo pouco tempo que a gente viu, eu vejo que isso não tinha em nenhum nem outro. Entendi. Larissa, interessante sua fala. Vamos pensar o seguinte: esse modelo ali, nós estamos falando de um modelo, né? Então, digamos assim, que nós estamos falando de um elemento mais normativo, no sentido de como deveria ser, né? E como normalmente é ensinado. Aquele modelo da atenção hospitalar é um modelo hegemônico, como ele veio se construindo e como em muitos lugares ele costuma ser ensinado. Aí vamos pegar primeiro na atenção hospitalar. O que você está trazendo é, olha, o pessoal roda muito, etc. Uma mudança de modelo na atenção hospitalar, em vários lugares, ela passa, inclusive, por você ter um profissional de saúde que, por exemplo, é um médico que ele é horizontal. O que é esse médico horizontal? Esse médico que está lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seja meio turno, ó, seja um turno, seja os dois turnos. Mas por que é importante esse médico horizontal, que em alguns lugares ele é chamado de hospitalista, que é um cara ou uma cara, né, formada em medicina interna? Por que é importante? Porque esta pessoa é a pessoa que faz a gestão do cuidado daqueles pacientes que estão ali na enfermaria. É quem articula os outros especialistas, é quem consegue dar alta. Quando você tem um modelo desse, você tem menos tempo de internação, porque você tem mais eficiência nessa internação, você tem melhor qualidade, porque você não vai trocando de profissional, você não retarda as altas, porque muitas vezes a pessoa acabou de esperar aquele paciente falar, botaram esse medicamento aqui, eu não sei se eles julgaram que era tal coisa, não está ficando claro para mim por que teve essa conduta no prontuário, então não vou dar alta, vou esperar esse médico voltar de novo. Enfermeira falou que ele vai voltar hoje é segunda-feira, falou que vai voltar na quarta, deixa até voltar na quarta-feira. Então, isso é um elemento muito forte. E quando você quer fazer uma mudança para ter mais qualidade, mais efetividade, mais eficiência, é muito importante você ter uma pessoa que ela faz esse papel de acompanhamento. O acompanhamento no hospital é diferente, é o acompanhamento no período da internação, né? Não é o acompanhamento que nem a gente está falando de atenção primária, que é ao longo da vida daquela pessoa. Na atenção primária, o modelo defendido mundialmente, né, para atenção primária tem as características que eu falei ali e que vou apresentar no próximo slide, e a estratégia de saúde da família tem essa característica também. Quando a gente produz uma rotatividade muito grande, a ponto de não conseguir ter vínculo e acompanhar as pessoas, a gente rebaixa muito a qualidade da atenção primária. Necessariamente você vai ter que ter ali pelo menos outros profissionais da equipe que estão conseguindo acompanhar, seja o agente comunitário, a enfermeira, o enfermeiro, etc. Mas você tem uma piora, sem dúvida alguma, da qualidade, do vínculo, do acesso, quando a gente tem a outra atividade. Então, de fato, se a gente tem uma situação dessa acontecendo em um determinado lugar, é muito importante que na política de saúde, no plano de saúde, né, dessa Secretaria Municipal, desse Estado, se intervenha nisso, porque isso é um indicador de redução da qualidade do que você. Isso rapidamente resulta em mais pessoas com pés amputados, em mais pessoas cegas por causa de diabetes, em maior risco cardiovascular, sem falar em problemas, né, relacionados a adoecimento em todas as faixas etárias, né? Prematuros, no caso das gestantes, etc. Seguindo nessa linha, eu vou trazer aqui, por exemplo, até complementando no que a gente estava falando, outras características da atenção primária nesse modelo, que é um modelo identificado como um modelo recomendado desde 2008, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a ideia, né, aqui de uma maneira geral na atenção primária,
eu vou falar de 5 elementos fundamentais da atenção primária, depois eu vou ali para a produção do cuidado no SUS. 5 elementos fundamentais da atenção primária é essa ideia de primeiro contato. Qual é a ideia de primeiro contato? Eu estou com a cabeça muito forte, vou direto na UPA, vou direto na urgência hospitalar. O ideal é que, se está no horário que a unidade básica de saúde está aberta, na unidade básica de saúde, porque a unidade me conhece, ela sabe que problema eu tenho, se eu já tomo alguma medicação, ela sabe, lá vai ser o melhor lugar para poder me acolher, me atender e, caso seja necessário, me encaminhar para um outro serviço. Se for para um lugar que as pessoas não me conhecem, por receio, as pessoas vão tender a fazer uma intervenção maior do que a intervenção necessária para mim. Então, o sistema perde em eficiência. E também a pessoa desloca de maneira desnecessária, tem gasto desnecessário, etc. A longitudinalidade do cuidado é isso. Eu sigo a pessoa num determinado problema. Então, por exemplo, está investigando um caso, eu acompanho. Pode ser de um problema relacionado à saúde mental, um problema relacionado à doença crônica, mas pode ser também porque eu comecei a ter gastrite, aí se investigou se eu estava com úlcera, se eu estava tratou a úlcera, então vai acompanhando até mudar os hábitos. Eu posso ter aí um período de 4 meses, 6 meses, 7 meses de cuidado continuado. Além da lógica clássica, né? A criança que tá no pré-natal, né? Não nasceu ainda, que faz o pré-natal da mãe, a criança nasce, acompanha aquela criança na fase de desenvolvimento, crescimento, etc. A coordenação do cuidado é isso. Na literatura internacional, coordenação do cuidado é também o que a gente chama de regulação assistencial. Mas, para além de ser regulação assistencial, depois eu vou voltar nesse tema, coordenação do cuidado é a o ato, né, de você coordenar as várias intervenções que profissionais e equipes e serviços precisam fazer para concluir o cuidado de uma pessoa. Então, esse caso que eu estou falando, que eu dei o exemplo, se vai precisar de fazer uma endoscopia, se vai precisar ver uma médica gastroenterologista, eu preciso acompanhar, eu preciso saber se a endoscopia foi agendada, se a endoscopia está atrasada, eu preciso renovar a receita do medicamento daquela pessoa que eu estou acompanhando. Logo depois que ela fez a endoscopia, eu preciso saber também do resultado. Eu preciso saber como é que foi a consulta no gastroenterologista para eu poder continuar cuidando quando voltar na atenção primária. Então, todos esses elementos têm a ver com essa ideia de coordenação do cuidado. É fundamental para a coordenação do cuidado. Abordagem familiar, né? Porque muitas vezes o problema de, por exemplo, uma criança que é uma criança que está com obesidade e ela está mais quietinha, piorou o desempenho na escola, pode ser uma situação onde tem desemprego na família, alcoolismo, violência em casa ou não, a mãe e o pai tendo que trabalhar e mais do que estava fazendo antes e deixando a criança na casa de um vizinho, de uma vizinha. Então, eu preciso entender o contexto familiar, eu preciso cuidar da família. Desde situações onde é um problema infeccioso que eu tenho que tratar a família toda, até outras situações que eu vou ter que trabalhar na dinâmica familiar. E orientação comunitária, que é você entender de onde aquela pessoa vem, quais são os hábitos, a pessoa ela tem uma religião diferente, ou a pessoa tem saberes tradicionais que toma chá, eu preciso dialogar com essa situação do chá que aquela pessoa está tomando e não ignorar ou não menosprezar, né, a cultura dela. Eu tenho que fazer uma composição em relação a isso. Eu preciso identificar se tem uma determinada dor laboral, né, que a pessoa está ali. Eu preciso identificar que aquilo é uma mercearia ou um supermercado que tem na comunidade e que outras trabalhadoras e trabalhadores vão ter com isso também. Então, fazer uma intervenção para poder dialogar com medidas posturais, de ergonomia relacionadas a isso. Essa é a lógica da atenção primária, de uma atenção primária que, de fato, trabalha na perspectiva da integralidade, né? Tanto no sentido biopsicossocial, quanto no sentido de você fazer ações de promoção da saúde, de proteção da saúde, prevenção de doenças e de recuperação da saúde. E, de maneira geral, não só na atenção primária, é fundamental
que um serviço de saúde acolhe uma pessoa, ela se sinta acolhida, ela sinta que ela pode contar com aquela equipe, que aquela equipe vai fazer a escuta das necessidades dela, que aquela equipe vai tentar fazer de tudo para poder cuidar da saúde dela. E que ela sinta, né, a lógica de responsabilização, que aquela equipe se responsabilize com a solução do problema dela. Não é só eu prescrever um diagnóstico e passar uma receita. É eu me responsabilizar com a melhoria da situação de saúde daquela pessoa. Então, se ela não tomou medicamento, continua o problema sendo meu. Se ela não acreditou naquele diagnóstico e não está mudando os hábitos, continua sendo problema meu. Preciso começar com ela. Eu estou responsável com a situação de saúde dela, corresponsável junto com ela. A minha responsabilidade não termina quando eu passo para ela a prescrição. Resolubilidade, eu tenho que estar voltado para resolver o problema de saúde. O resolver aí pode ser a cura, mas pode ser a melhoria da condição de vida, o controle de um problema crônico, etc. E a integridade, que eu já tinha falado aqui e sinalizado para vocês, né? Antes de pensar para o modelo hegemônico da atenção especializada, alguns de vocês querem fazer algum comentário? Ficou mais distante ainda, Larissa, do que você tem observado? Alguém gostaria de comentar? Não, tá tudo certo. Eu acho que eu já vi. Você foi da atenção primária, né? Do Eu fui o Ministério, diretor né? nacional de É, eu saúde. tô lembrando do seu nome diferente, eu tô assim, tô lembrando. Acho que eu já vi algumas palestras aí, alguns momentos. Que Ah, legal. que legal, Verônica. Então, nos conhecemos de outros carnavais. Sim, sim. Aqui, então, um pouco o modelo hegemônico da atenção especializada. Aqui vai ser muito importante, porque vai ter super a ver com o debate que nós vamos fazer de contratualização. Qual é o modelo hegemônico na atenção especializada? É um modelo que ele tem uma persistência do modelo herdado do INAMPS, né? Lá antes do SUS, quando só tinha direito ao serviço de saúde as pessoas que tinham carteira assinada e que, portanto, tinham um abatimento no valor na remuneração dela, e é isso que pagava o seguro público de saúde. Mas mais importante que isso é que o INAMPS, ele contratava, ele conveniava os serviços privados. Então, ele pagava por procedimentos. Então, é uma lógica muito parecida com a dos planos de saúde, onde você paga por procedimentos. Então, a gente tinha esse efeito no sistema todo, que era a oferta de procedimentos para aquela pessoa. O contrário do que a gente estava falando ali, que é se responsabilizar pelo problema de saúde e seguir a pessoa. É produzir procedimentos, e isso não necessariamente é uma produção de saúde. Eu posso ter uma pessoa que ela está com uma dor nas costas, melhor, está com uma dor de cabeça, ela foi para o neuro, ela foi para o gastro, ela foi para o clínico, etc., porque são vários procedimentos sendo produzidos para essa pessoa sem ninguém assumir a coordenação desse cuidado dela. Além disso, o modelo hegemônico da atenção especializada em saúde é um modelo muito biomédico. O foco dele é na doença e no indivíduo, é no indivíduo e na doença. É centrado no médico especialista. Mais de 75% dos procedimentos são realizados por médicos especialistas. O cuidado é fragmentado, de consulta, né? O cuidado é fragmentado e é hospitalocêntrico. Ele é centrado no hospital. O hospital seria o grande lugar, né, por excelência, onde o melhor serviço, onde a população tenta se colocar a maior confiança da população, etc. É uma prática médica super especializada, é uma prática médica intervencionista, então não sai sem exame, muitas vezes não sai sem remédio, não sai sem ter o retorno e fazer várias consultas na sequência, e é uma prática que, pela própria lógica econômica dela, ela é hiperconsumidora de procedimentos. Então, você tem uma tendência de produzir vários procedimentos focados na doença. Há uma fraca atuação também multiprofissional. Diversos casos de dor lombar
era importante que fosse o fisioterapeuta a avaliar aquela pessoa e acaba não sendo. Diversas situações antes de entrar com a medicação de hipertensivo, seria interessante a nutricionista avaliar, ou a professora de educação física, enfim, acaba sendo uma prática que ela é pouco multiprofissional e muito centrada nos médicos especialistas. A maior oferta no setor privado, né? 3/4 da oferta estão no setor privado, e a lógica hegemônica é a de pagamento por procedimento. Há uma programação de oferta de serviços baseado que é muito influenciada, é baseado fundamentalmente na série histórica e na capacidade instalada, mas ela é muito influenciada também pela emergência de temas na agenda política. Então, teve um caso que apareceu na mídia de uma pessoa que faleceu porque ela não conseguiu a vaga para hemodiálise, e aí, ato contínuo, tem um ato contratando e credenciando vários serviços de hemodiálise, etc. Tem uma situação que é uma situação grave relacionado ao câncer, aí naquela região você tem uma contratação, enfim, você tem uma lógica que muitas vezes ela acaba sendo atropelada pela emergência de temas na agenda política. Também há uma desresponsabilização sistêmica em relação, por exemplo, ao problema das filas de espera. Então, a atenção primária acaba encaminhando vários casos, mais do que casos, inclusive, que ela poderia, com outros recursos, com o suporte, resolver na atenção primária. Aí aquela pessoa fica numa fila de espera grande, ninguém faz a chamada análise da fila para poder reduzir a fila, limpar a fila. Então, tem um absenteísmo muito grande, que muitas vezes passa de 1/3. Quando chega na atenção especializada, a pessoa é atendida, mas ela é atendida e o especialista manda voltar várias vezes para ela, o que prejudica vagas de primeira consulta, só piorando a fila. Então, você tem uma desresponsabilização sistêmica, que quando cada um está preocupado na sua parte, ninguém cuida não só da linha de cuidado de um usuário especificamente, mas das linhas de cuidado pensando no volume de pessoas que precisam de acesso, no fluxo daquelas pessoas, de como garantir uma lógica, né, que se acompanhe o cuidado da pessoa e faça a transição do cuidado de novo para a atenção primária, para liberar acesso de primeira consulta na atenção especializada, etc. E até 2023, mais exatamente até 18 de outubro de 2023, tinha uma ausência de uma política global para a atenção especializada. A primeira vez que teve uma política nacional de atenção especializada de saúde foi agora em 2023. Então, as filas e tempos de espera, né, na atenção especializada, a ampliação da oferta, sem mudanças na organização e funcionamento dos serviços especializados, não reduz as filas e tempos de espera de modo sustentável. Você vai ampliar a oferta, vai, no primeiro momento, ampliar a oferta e o acesso para as pessoas com aquele problema, por exemplo, o cardiologista, mas justamente por você não desenhar qual é o papel desse cardiologista, tem uma chance grande das pessoas ficarem voltando de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, que seja 8 em 8 meses, mas voltando o tempo do cardiologista, quando na verdade o problema dela já está diagnosticado, já está tratado, e ela poderia ficar fazendo um acompanhamento na atenção primária e só voltar para a atenção especializada caso ela piorasse, caso surgisse um problema ou um desdobramento diferente daquilo que já tinha sido analisado e que estava sendo cuidado na atenção primária. O modelo atual favorece a formação de filas e a realização de procedimentos necessários. Então, a qualificação da atenção primária, que eu vou falar para vocês, que é a regulação de segunda geração, que tem previsto, né, na Política Nacional de Atenção Especializada, e a gestão do cuidado, são condições necessárias para a gente impactar quantitativamente e qualitativamente a demanda. É central, não adianta só ampliar as vagas. Eu vou parar um pouquinho aqui agora para falar com vocês, antes de entrar ali no conceito de regulação de segunda geração e comparar com a regulação tradicional, que a gente chama de regulação de primeira geração. Faz sentido para vocês essa lógica da atenção especializada? É assim mesmo? Na realidade que vocês estão vendo parece com isso? Tem havido ações de tentar mudar essa lógica no estado, no município de vocês? Contem aí.
Vai, meninas, fala. Não só eu falo. Ingrid, Tá, vou falar. Ingrid, a gente conversa bastante sobre isso. É, não, na verdade, é engraçado que tudo que ele falou e que a gente vê, tanto graduação, pós e tal, tipo, isso parece tão claro e parece que todo mundo sabe, mas na prática não é tão simples de fazer, né? Agora, a gente tem muitos problemas com fila de espera aqui no município de Londrina. Quando essa nova gestão chegou, foi meio que assustador para eles. Só que a gente já está trabalhando para tentar resolver isso. Então, assim, a gente percebe que antes a atenção primária aqui não tinha muita resolutividade e acabava que encaminhava demais, né? Por isso o tamanho da fila. Agora, com a ideia de alguns protocolos e a disponibilização de alguns exames para atenção primária, vai demorar um pouco para acontecer, mas a gente já, né, vai ver uma mudança significativa nesse sentido, né? Então, tem algumas coisas que a gente não entende muito bem por que que acontece se está tão claro como resolver, né? Vamos dizer. Helder, e complementando a fala da Ingrid, né? Então, assim, só para você ter uma noção, eu vou falar de uma especialidade, né? A fila da gastro, aqui Londrina tem 54 UBSs, né? Então, ela colocava assim, e precisa de uma endoscopia e de uma colono. Pum, gastro. Tinha que passar para o gastro solicitar, e aí vinha um exame. Você sabe o montante de hoje? 14 mil pessoas em fila da gastro. Então, uma coisa, e aí a oferta de exames. Não tinha. Agora que a gente abriu 30, 50 exames, né? E estamos ampliando. Agora novembro vai ser 120 que a gente conseguiu. Então, o que nós fizemos? Protocolo. Então, assim, para a atenção primária saber, não, vai na fila do exame de endoscopia, da coluna, quais os critérios de pedir? Esse critério, sangramento, enfim, tal. E para o gastro especialista, a fila para o especialista, né? E quando a gente fala de gastro, você imagina o tanto que está aguardando aí, que pode ser, né, um CDA, um câncer, alguma coisa assim que precisa, né? Então, assim, é assustador os números, né? Então, o que a gente pensou, né? Vamos organizar o fluxo da atenção primária como especializada, né? E ampliar as ofertas de exame. Então, assim, tem exames que a gente ampliou, estou com uma tabela hoje que a nossa assessora colocou, de 1.200% de oferta, né? Em 6 meses. Então, assim, porque a gente identificou essa fragilidade, né? E além das situações manuais, né? Londrina foi pioneira, você falou no início aí da aula, e realmente o primeiro pronto atendimento foi Londrina, atenção domiciliar foi Londrina, né? O pronto atendimento infantil e adulto, Londrina. E aí, quando você se depara que nós não temos sistema de faturamento, que é manual, não se choca. Então, a gente está fazendo uma transição muito grande, sabe? Agora, a gente vai contratar call center para realmente otimizar isso. O paciente, eu falei até para a secretária hoje, vamos recuar um pouco, porque a gente não está conseguindo avisar os pacientes. Os pacientes não estão conseguindo. Então, a gente está trabalhando a gente quer muita tecnologia, né, a IA está aí, tá para nos ajudar, esses robôs, né, mas a gente está trabalhando na organização da rede, para que o protocolo, quando instituído, independente se está a gestão A ou B, o protocolo ele cria caminhos, né, que possam ser mais difíceis de uma gestão política ou coisa, vamos assim, desmanchar, porque aquilo é construído. Agora, quando não tem protocolo, fica frágil, né? Aí para alterações. Muito bom. Muito legal a fala de vocês duas. Vocês trouxeram coisas complementares e diferentes. Eu vou fazer dois comentários, que tem algumas coisas que vão ter até na nossa aula aqui. Primeiro, dialogando ali com a Ingrid, tem uma coisa muito importante quando a gente vai fazer análise de política pública, a gente vai fazer análise do sistema de saúde, que é o seguinte: inclusive, quando a gente vai pegar toda a literatura de planejamento em saúde, tem esse elemento também. Não só em planejamento de saúde, planejamento de maneira geral. Carlos Matos, por exemplo, que não era da saúde. É, Quando tem um problema, ele sempre é uma análise relativa. Problema é um problema para aquele ator, né?
aquela pessoa, aquele grupo que está dizendo que é um problema. O que é um problema para um grupo pode não ser para outro grupo. Então, por exemplo, quando você vira e fala assim, poxa, mas essa quantidade pequena de primeiras consultas no gastro é um problema. Aí a Ingrid e a Verônica falam isso. Por que é um problema? Porque a população está com fila gigante. E como não tem novas entradas, a fila só piora. Para o gasto pode não ser um problema. Para o gasto pode ser ótimo. Para o gasto pode ser o fato dele estar com vários pacientes que ele já conhece, que é mais tranquilo e que ele não precisa fazer aquela primeira consulta novamente. Estou dando um exemplo bem simples, mas só para mostrar para vocês que o que é um problema para um pode não ser um problema para o outro. Vou pegar agora. Olha, é um problema a atenção primária encaminhar todos esses casos. É um problema para quem? Ah, é um problema para a secretaria. Por quê? Porque na medida em que encaminha muitos casos e a resolubilidade é baixa, a fila fica muito grande e as pessoas esperam. Inclusive, tem pessoas que estão com câncer e estão lá competindo numa fila de alguém que está só com desconforto ou com refluxo. Mas, para aquele profissional, se você virar para ele e falar assim, olha, você agora vai ter que resolver isso. Ah, não. Eu já não tenho tempo, a área já é grande, eu agora vou ter que tentar resolver isso, eu ainda vou ter que ler esse protocolo novo, eu vou ter que me atualizar, eu não recebo o suficiente para isso. Chegou um caso aqui que eu já sei que eu vou passar. Então, esse elemento é muito importante para entender, porque às vezes, no papel ético-politicamente está claro, a gente até sabe mecanismos de fazer isso, mas por que que isso não acontece? Eu estava falando do cara que é o hospitalista, horizontal. Aí eu falo, olha, você não vai dar plantão. Você vai ficar agora um turno, pelo menos, segunda a sexta. Ah, é? Quanto você vai me pagar para isso? Ah, não, eu prefiro ser plantonista. Ah, não, não vem inventar nada, não. Todo mundo aqui é acostumado a ser plantonista. Então, são várias lógicas que entram em conflito. Então, esse elemento é fundamental. Esse elemento da gente perceber que o que é problema para nós pode não ser para o outro. E, normalmente, aquilo que é problema para nós, se fosse problema para todo mundo, já teria deixado de existir. Então, se está existindo é porque para alguém não é problema. Ou, pelo menos, mudar é pior do que manter. Isso é um primeiro elemento. Segundo elemento, que na fala da Verônica, ela já foi trazendo várias ferramentas, várias estratégias, vários mecanismos para intervir nesse problema. Nós vamos falar disso bastante na aula de hoje e na de quarta-feira também. Eu vou até trazer para vocês o conceito de instrumentos de política pública, que são instrumentos para a gente tentar mudar o comportamento das pessoas, né? Então, eu tenho uma situação A, eu quero chegar na situação B, como eu intervenho em A para A virar B. Então, a gente pensa nos instrumentos de política pública. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar agora para um tema que é da área de vocês aí, regulação, que eu vou comparar a regulação que a gente chama de regulação de primeira geração ou a regulação tradicional com a regulação de segunda geração, tá? Peraí, aqui. Pronto. Opa. Ó, a regulação de primeira geração, o foco dela. Professor, Oi. eu estou com um delay aqui, eu só queria fazer uma complementação nesse assunto anterior, que Ah, fica à vontade. assim, sobre o que as meninas falaram, né, do problema das filas de especialidades e tal, e eu acho que assim, Londrina, particularmente, no, nos últimos anos, ela estava com uma carência muito grande de médico mesmo, sabe? E na atenção primária. E daí, de repente, a gente foi bolada aí uma estratégia para contratar médicos mesmo, por horas médicas. Então, o que aconteceu de 2020, 2021 para cá? Antigamente, na atenção primária, tinha uma fila para você entrar na atenção primária. Né? Então, daí, tipo, você ficava esperando 6 meses por uma consulta na atenção primária. Daí, exatamente, eram 6 meses. Então, daí, quando você entrava nessa consulta, então, tipo assim, o médico não tinha médico para todo mundo, obviamente. O que ele fazia? Ó, vai para frente, pede exame, né? Vai encaminhando aquele paciente. E daí, de repente,
esse número, né, os dados, assim, para a primeira consulta caiu, assim, para 60, 45 dias, eu nem sei quanto está hoje, sabe? Então, assim, foi a atenção primária conseguiu absorver, tipo, absorver, assim, dar um prazo razoável para essas consultas e a sistemática, ela continuou, né? Tipo, o que o médico faz? Recebe o paciente e vai. Recebe o paciente e vai, e encaminha. Então, até essa coisa assim da higiene mesmo da fila, que a Verônica vive falando e tal, é uma coisa que hoje se tornou um outro problema diante desses encaminhamentos, né? Dessa falta ou da falha mesmo da atenção primária, que acho que foi histórica, né? E devido às circunstâncias da ausência mesmo a carência da mão de obra médica na atenção primária, que foi só, tipo, o paciente passava e encaminhava, né? Então, assim, o que você falou depois do problema, né? Existem várias razões para o problema, então era só complementando mesmo nesse contexto histórico aqui do nosso dado, especificamente de Londrina, né? Que não sei, aí pela circunstância e pelo modus operandi ali do que já estava funcionando a atenção primária, que só se continuou, né? Apesar de ter melhorado a questão da fila na atenção primária, os encaminhamentos eles continuaram sendo feitos de qualquer forma, né? Para hoje ter essa fila aí gigantesca, que nem sei se é uma fila real, né? Hoje de paciente esperando por aquela especialidade mesmo. Legal, E, assim, muito legal. para complementar também, a fala da Lília é muito oportuna, porque, assim, realmente, colocou o médico, mas o médico, ele sozinho, né, ele precisa de apoio diagnóstico. Então, assim, tinha uma fila de 12 mil de raio-x, pessoas há 5, 6 anos esperando um raio-x. Né? Então, assim, criou-se um problema, resolveu a figura do médico na atenção primária, só que o que ele pediu um raio-x não tinha oferta. E aí esse paciente caía numa fila de raio-x que ficava há tantos anos. E isso não caminhou com a especializada. Então, o que, que aconteceu? Focou na figura do profissional médico, só que o apoio diagnóstico e os encaminhamentos não foram feitos. Então, gerou um outro problema, que é a retaguarda da própria atenção primária na resolução aí do diagnóstico. Realmente, Lília, bem falada a sua fala do profissional, e agora a gente está correndo contra o tempo para fazer mutirão, a gente conseguiu zerar raio-x, tomografia, ressonância, só que a especializada, a gente, vamos dizer assim, precisa do profissional, e tem aqueles que vão gerar a IH, né, que são procedimentos cirúrgicos, então aí precisa critérios diferentes de contratação, né? Mas Não é um foi grande pensado desafio. no todo, né, da demanda, da necessidade, né? Falar, não, precisa de médico na UBS, beleza, foi o médico, não Sim, sabendo que, não mas o sabendo, que não, que não vai gerar, prevendo né? que o médico iria, exatamente. É isso, mas isso é interessante que vocês estão falando, porque vários motivos é interessante, mas vou fazer duas observações. Uma é entender as coisas não como fotografia, como filme. Qual é a história? Qual é a cultura institucional? O que era a prática? Então, quando você coloca mais oferta, ou contrata mais serviços, ou coloca mais médicos, né? Se você não muda o processo de trabalho, não necessariamente você vai resolver o problema. E a outra coisa é isso mesmo, né? Eu vou falar agora, quando eu falar da regulação de segunda geração, é uma mudança do processo de trabalho. Eu não vou nem falar do aumento da quantidade de reguladores. Eu estou falando da mudança do processo de trabalho. Então, a gente precisa fazer mudanças no processo de trabalho na atenção primária, mudanças no modelo de atenção e no processo de trabalho de atenção especializada e mudanças no modelo e no processo de trabalho da regulação. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora, né? Que é justamente isso, uma mudança no processo de trabalho, no modelo. Aqui, ó, regulação de primeira geração e a de segunda. Vou falar sempre a de primeira primeiro, para não ficar repetindo, e depois a de segunda. O foco na primeira é a distribuição da oferta de recursos disponíveis às demandas encaminhadas. Então, eu pego demanda e oferta, ligo uma na outra, tenho mais oferta do que demanda, priorizo. O foco da segunda é na pessoa, é na jornada mais adequada à solução das necessidades. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está fazendo os exames
pré-cirúrgicos e tem uma data de cirurgia no sistema, eu preciso garantir que ela faça os exames antes, em tempo hábil, para a cirurgia e que os exames que só duram, por exemplo, 30 dias, não sejam feitos 30 dias, mais do que 30 dias antes da cirurgia, que não, na hora de chegar lá, o profissional vai pedir para fazer de novo, porque já venceu o exame. Então, esse é um foco exclusivamente numa necessidade de um procedimento e no agendamento dele, e na segunda eu estou olhando a jornada da pessoa e as necessidades dela. A decisão no primeiro caso é fortemente administrativa, muitas vezes arbitrária e com pouca fundamentação em dados clínicos, né? Eu olho assim, fulana tem 60 anos, tem o CID aqui de uma doença de hipertensão e pediu há 20 dias. Olho, fulano tem 70 anos, tem o CID aqui com uma doença cardíaca, eu não sei se está controlado, se não está, só estou vendo o CID, vou passar ele na frente, que ele é mais velho e tem uma doença a mais, né? Mas pode ser que a primeira pessoa esteja numa situação mais grave do que a segunda pessoa. O fato é que eu não consigo analisar isso. Eu analiso o gênero, analiso o sexo, analiso a idade, analiso o CID, analiso qual a data que a pessoa pediu e não consigo fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, eu não consigo fazer a limpeza da fila, eu não consigo saber se a equipe de atenção primária consegue cuidar daquele caso. No caso da segunda, ela é dialogada, ela é informada, eu tenho informações sobre aquela pessoa, com base no registro eletrônico de saúde, né? Com dados clínicos dos atendimentos na rede daquela pessoa, é orientado por protocolos clínicos, nem vocês falaram, a Verônica trouxe isso na fala dela, e com um acesso pactuado, com fluxos pactuados da rede de atenção à saúde. Então, teve uma combinação prévia de quais casos pedir colonoscopia, por exemplo, não é a pessoa que chegou lá e falou, eu quero fazer uma colonoscopia, ou o profissional que da cabeça dele, sem nenhuma necessidade, inventou de fazer colonoscopia numa pessoa de 30 anos. Tem uma regra, tem um conjunto de critérios que precisam ser levados em consideração para que você tenha equidade e pertinência clínica, né? A oferta, no primeiro caso, é restrita e fragmentada. O regulador decide se nega o encaminhamento, se pede mais informações, que normalmente colocar em diligência, né, ou em pendência o encaminhamento feito pelo profissional de atenção primária, ou ele agenda a realização daquele procedimento. No segundo caso, além dessas três possibilidades, eu posso fazer uma teleconsultoria com um profissional, por exemplo, do que encaminhou para o cardiologista, orientando ele sobre a medicação. Veja, em vez de encaminhar para o cardiologista, vamos substituir essa medicação pela medicação seguinte. Se a pessoa ficar controlada, nos próximos 45 dias atingir a meta pressórica, aí você continua cuidando aí. Se não, aí você encaminha para mim. Essa é uma lógica de uma teleconsultoria. Um profissional dialogando com outro profissional, síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, né, na hora que eu ligando, eu posso ligar para a pessoa, pode ser num 0800, pode ser numa videochamada, ou assíncrona, quando eu tenho 72 horas de prazo para poder responder a uma solicitação e aquela pessoa vai lá e recebe e cuida. Isso aqui, por exemplo, gente, tem experiências brasileiras que há uma redução de 2/3 do encaminhamento para o endocrinologista quando você consegue fazer teleconsultoria. Ou seja, 2/3 dos casos estavam sendo encaminhados e, na verdade, não precisava da pessoa ir no endocrinologista. A informação do caso precisava chegar no endocrinologista e ele devolver com orientação sem precisar da pessoa ter ido. Só que tudo isso mediado pelo profissional, por isso que é teleconsultoria. Também pode ser uma lógica de motivar uma interação com o usuário, seja para esclarecimento direto com o paciente, seja uma teleconsulta. Então, eu tenho um caso que está encaminhando para o dermatologista e eu posso fazer uma chamada para entender o problema, o dermatologista do outro lado do computador ou do celular e a pessoa sendo atendida por teleconsulta. Eu consigo pegar pessoas, por exemplo, pegando o caso de Londrina, eu conseguiria ter profissionais dermatologistas, não só os que estão em Londrina, outros que estão em muitos lugares do país, porque eu não precisaria responder à oferta de Londrina fisicamente, presencialmente, com profissionais em consultórios em Londrina. Eu poderia fazer isso com telemedicina, com telesaúde. E o agendamento de procedimentos na jornada
que reduza o deslocamento e tempo de espera. Agendar perto de onde a pessoa mora, e aquele exemplo que eu dei para vocês, quando eu agendo já pensando que aqueles exames todos são para uma cirurgia, então eu tenho que adequar isso. A jornada, no primeiro caso, tem uma responsabilização precária. Cabe ao usuário pegar a guia, o papelzinho na mão, ir atrás, perdeu o papelzinho, vai lá pedir de novo. Se enquanto a pessoa está com o papelzinho, ela não é cuidada, porque o profissional da atenção primária encaminhou e está esperando ela voltar com os procedimentos realizados. No segundo caso, é com responsabilização do sistema de saúde, a coordenação do cuidado. Enquanto a pessoa não conseguiu fazer o atendimento, ela continua sendo acompanhada, porque ela pode estar sentindo uma dor, a medicação dela pode ter terminado, ela pode estar agravando o problema enquanto ela não foi atendida. Há um monitoramento da navegação do cuidado, se ela foi atendida, se ela não foi atendida, se ela faltou a consulta. Pode ser um caso que é suspeito de câncer, então eu preciso ir atrás dela. Fulano, por que que você faltou? O que está acontecendo? Vem cá, vamos agendar de novo. Seu caso não pode ficar sem uma solução, etc. Então, acompanhando situações críticas. No primeiro caso, a relação com a atenção primária é de baixo protagonismo da atenção primária, na definição e remanejamento das vagas. Como vocês falaram, tem um monte de pedido, e aí é lá na regulação que vai ver uma fila gigante para poder ser atendido, e a atenção primária aqui tem um papel só de demandar a atenção especializada e acaba tendo um escopo muito limitado. No segundo caso, é uma ideia que valoriza um vínculo também entre equipes que demandam, por exemplo, da atenção primária, e as equipes que ofertam. Há compartilhamento de decisões, há um compromisso com a ampliação da resolubilidade e da coordenação do cuidado. Se aprende com os casos encaminhados, se tem feedback sobre os casos encaminhados. Olha, os casos com essa característica, essa criança com essa asma não precisa encaminhar para o pediatra, pode fazer isso e tal, e introduzir essa medicação nesses casos. Então, há aprendizado que aumenta a resolubilidade. A relação com os serviços e equipes envolvidos, né, no primeiro caso, não participam da decisão, são apenas destinos que ocupam o lugar de oferta regulada, e no caso, a relação com os serviços, né, da regulação com os serviços e equipes envolvidas, é uma participação no processo regulatório, há uma aposta na comunicação entre as equipes, no compartilhamento da decisão, sobre a jornada do usuário, no aprendizado permanente, capaz de ampliar a resolubilidade da atenção. No primeiro caso, a comunicação com o usuário é esporádica, né? No segundo caso, você tem um canal, um site ou um aplicativo, onde o usuário informa se ele vai, confirma se ele vai comparecer. 48 horas antes ele fala se ele está ciente e ele confirma se vai ou não. Você tem, em o usuário não comparecendo, você consegue ter uma busca ativa nos casos onde há necessidade para aquele usuário ser apresentado para ele uma nova possibilidade de agendamento, etc. No primeiro caso, a comunicação com a sociedade é eventual, sobre as filas e tempo de espera. No segundo, você tem uma transparência de como estão essas filas, de quanto tempo é a previsão, né, média para a pessoa poder ser atendida, de clareza que as pessoas com maior gravidade estão com um tempo menor e as pessoas com menor gravidade têm um tempo maior, etc. E no primeiro caso, a abrangência é limitada, né? Você tem um conjunto de ações regulatórias, mas você não unifica no território a necessidade e todas as ofertas. Você tem uma convivência de várias filas. No segundo caso, a gente inclui o máximo possível de procedimentos ofertados para uma dada região, para uma mesma fila, o que facilita, né, o que ajuda a gente a ter mais equidade. Antes de passar de novo a palavra para você, só falando um pouco aqui de filas e tempos de espera dessa especializada, né? No caso, a gente tem uma rede de atenção à saúde desarticulada, com serviços sobrepostos, acaba esgotando a capacidade instalada, e a necessidade de organizar a rede é justamente para isso, é expandir um novo formato, inovar nos modos de ofertar e organizar o serviço de atenção especializada e disponibilizar para o SUS uma capacidade instalada que hoje não é utilizada para ele, seja via telesaúde, seja porque é um serviço de saúde que não estava prestando serviço para o SUS. Antes de entrar aqui nos desafios de atenção à saúde, né, da gestão, queria mais uma vez perguntar para você se alguém quer comentar alguma coisa, se já tinha ouvido esse conceito de regulação de segunda geração e regulação de primeira geração. É lógico que aqui são tipos ideais, né?
Então, não é nem todo mundo está completamente do lado da primeira geração, nem todo mundo está necessariamente no lado da segunda geração. Então, a pergunta para vocês aqui é: o quanto fez sentido para vocês? Vocês já conheciam o conceito? Em que pé vocês estão no avanço, né, rumo à regulação de segunda geração? Quero ouvir. Alguém? Um de Vou cada passar. vez, pessoal. Não vamos falar todo mundo junto, não, porque fica muito embolado daí, né? Eu queria contribuir só dizendo que eu nunca ouvi falar nesse conceito de primeira e segunda geração. Eu já ouvi, mas, né, vamos ver ali o pessoal. Camila, Éder. O Lucas é do Nordeste, né? O Ticiano também. Chegou o povo aí na aula. O Lucas é do Rio, né? O Tiziano que é da Bahia. Eu sou do Rio. E, na verdade, eu acabo ficando com a parte contratualizada, assim, dos instrumentos, né? Eu sou advogado, então, para mim, fica um pouquinho mais distante. Estou aprendendo, ouvindo, né, aqui, Ó, o aprendendo com sotaque você. carioca, é verdade. O Lucas é do Rio, é o Luciano. Ah, desculpa, eu tava mutado. Lucas, estava dizendo aqui que e ouvi que você é advogado, etc. Mas você pensando aí no lugar de paciente, fez sentido para você quando eu estava falando da diferença da regulação de primeira geração e de segunda geração? Sim, sim. Assim, como eu disse, assim, quando eu tenho contato com documento descritivo, eu vou tentando exercitar essa linha de raciocínio para aprender, né? Porque, assim, você tem lá média complexidade, alta complexidade e tudo mais, e aí saber nos pormenores como isso está lá na ponta é interessante, né? Como isso afeta. Legal, isso mesmo. Eu acho assim, eu estou querendo encorajar vocês. Eu sei que tem administradores, tem advogados, advogadas, etc. Mas eu estou querendo encorajar vocês a perceber que tem alguns desses elementos que a gente se colocando no lugar de usuário, a gente compreende. Muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, interessante, isso me parece óbvio, mas eu não tinha pensado nessa lógica. E é inacreditável que o jeito é chamado não seja desse jeito, né? Que a gente vai vendo que, caramba, eu estou me dando conta que o jeito que normalmente funciona é um jeito muito mais irracional do que esse jeito que está aparecendo aqui. E aí, aonde eu quero chegar é que a gente vai vendo que os nossos instrumentos, muitas vezes de contratualização, o modo como a gente contratualiza no modelo hegemônico. E a gente não consegue dar passos para superar a lógica hegemônica e essa lógica que muitas vezes é menos efetiva e menos eficiente. É essa provocação que eu estou querendo fazer com vocês. Por isso que eu estou trabalhando um pouco aqui nessa questão. Mas você Dá para sabe poder. que o paciente também, né, Eider, né? Eider. Eider. O paciente, ele gosta disso, né? Ele gosta de exame, ele gosta de ir para especialista. Eu sei que não é o paciente que decide, né, a linha do tratamento, mas o paciente, assim, ele queixa muito, tipo, nossa, nem me mandou para não sei quem, nossa, pediu tal coisa, nem pediu esse exame, só foi lá e me deu tal coisa, entendeu? Falou que é para eu fazer exercício, eu não vou, não, vai falar que é para eu emagrecer, entendeu? Então, o paciente, ele também é culturalmente, né? Isso está meio que enraizado mesmo, né? Nas pessoas, às vezes não só, né, nos médicos que às vezes não querem mesmo dar essa resolutividade, mas no próprio paciente, né? Não me pediu exame, não fez isso, E as não me UPAs, né, encaminhou. Lília?
As UPAs Com vieram, certeza. né? Virou um postão, né? O Aham. paciente vai lá, faz um raio-x, sai com o hemograma, consultou, né? E ali resolveu o problema da dor. Só que o encaminhamento para atenção primária, para uma investigação na cardiologia, aquilo ali, né? Então, em muitos territórios, lógico que a UPA, ela é um dos componentes aí que veio, né, dentro da grade, mas ela bagunçou algumas coisas ali, não é? Atenção, né, o Euler, ele sabe disso também, que muitos territórios, né, o gestor ficou assim, meu Deus, e agora, né? Até organizar todo esse fluxo aí de comunicação, prontuário único, porque acaba passando na UPA e ele tem o mesmo exame pedido na atenção primária. Então, tudo isso o gestor teve que pensar também para na sua organização. Exatamente. Agora veja só, é aquilo, né? A gente tem aquilo que eu falei no início. Uma situação ela é problema para alguns, ela é solução para outros, e a gente, ao mesmo tempo, tem um modelo que ele está instituído e ele tem uma capacidade grande de reprodução. Nessa lógica, há um certo conluio, né, de manter, de reproduzir o que é o tradicional e o que é hegemônico pelo paciente, pela atenção especializada, pela atenção primária. O setor privado lucra, sim, o setor privado lucra vendendo procedimentos. Então, quanto mais, no caso do prestador de serviço, a clínica popular, no caso do hospital, o plano de saúde é o contrário. O plano de saúde ele vai evitar que você consuma muitos procedimentos. Mas o fato é que isso tudo contribuiu para a gente ter essa cultura no país da maneira como é hoje. Eu estou pagando, eu quero. Então, se eu tenho direito, etc., porque é o SUS, eu quero o exame. O exame, naquele momento, ele está parecendo que é a garantia de que eu estou sendo bem cuidado ou que eu estou prevenindo um problema. Então, tudo isso envolve diálogo, conversa, boa relação médico-paciente, enfermeira-paciente, etc. E quando a gente vai fazer uma mudança, a gente tem que fazer uma mudança de uma maneira estratégica. Então, por exemplo, quem que vai sofrer mais com essa lógica fragmentada? Quem tem problema crônico, quem tem doença rara, quem tem problema que você precisa de ter uma articulação de linha de cuidado entre os especialistas que você vai consultar. Então, como os problemas crônicos também são os que mais impactam economicamente o sistema de saúde, é razoável você começar por esses problemas, porque esse paciente vai ser o paciente que vai entender qual é a vantagem de você coordenar, porque ele já não é mais aquele que está querendo passear no shopping para poder conseguir o exame. Ele já está cansado de ser mandado para um lado, ser mandado para o outro, de vencer o exame e ele não conseguiu o procedimento, a fila. Então, isso tudo faz parte de quando a gente é estratégico para a gente poder implantar as linhas de cuidado. Então, a gente também procura quem é o paciente que mais sofre com essa situação e não aquele que vai uma vez ou outra, né? Que vai lá e tal e que vai querer consumir o máximo de produtos e de serviços do serviço de saúde. Então, estou concordando com a Lília e estou observando que, numa intervenção na secretaria, é importante levar em conta justamente os pacientes aos quais essa situação mais desagrada, né? Seguindo aqui, aqui são vários desafios que a gente poderia falar sobre a atenção à saúde, né? A gente tem financiamento insuficiente, no caso da atenção primária, infraestrutura das unidades de saúde inadequada, baixa informatização dos serviços, isso vem melhorando a cada tempo, né? Em 2013 foi lançado o ESUS Atenção Primária, que é o Prontuário eletrônico de atenção primária, e hoje, por exemplo, 90% dos municípios já têm ou o ESUS ou outro prontuário eletrônico, necessidade de ampliar o acesso, né, reduzindo o tempo de espera, garantindo a atenção, em especial os grupos mais vulneráveis, necessidade de melhorar a qualidade dos serviços, né, incluindo acolhimento, resolubilidade, longitudinalidade do cuidado. A gente tem pouca atuação da promoção da saúde, então isso é uma questão importante, tanto por causa das questões da atividade física, combate ao sedentarismo, obesidade, saúde mental, etc., que envolve atividades, no caso da atenção primária, na escola, no espaço de trabalho. Desafio de avançar na mudança do modelo de atenção, como a gente está falando, melhorar as condições e relações de trabalho, necessidade de contar com profissionais motivados, preparados, com formação adequada para atuar
na atenção primária, até para conseguir fazer esse diálogo, né, que a Lívia falou, com o usuário, orientar o usuário, e a importância de você ter uma atenção primária legitimada, respeitada, reconhecida pelos cidadãos, né, pelas cidadãs, justamente para não poder ficar forçando a porta, forçando o encaminhamento para ir para a atenção especializada. De outro lado, a gente tem uma atenção especializada que ela é deficitária, ela tem menos oferta do que é o demandado na atenção primária. Então, de um lado, precisa ampliar a resolução da atenção primária, de outro lado, a gente tem que reduzir o chamado efeito velcro. O que é o efeito velcro? O efeito velcro, por exemplo, é por causa da ideia de que o usuário for para atenção especializada, ele gruda lá, ele não sai mais lá. E isso reduz a quantidade, a proporção entre primeiras consultas e consultas de retorno. Então, por exemplo, a minha contratualização usa esse indicador, primeira consulta e consulta de retorno. A minha contratualização, ela identifica a responsabilidade do serviço que eu estou contratando na fila. A minha contratualização exige protocolos para que o cardiologista, para o problema X, depois do máximo, a primeira consulta de retorno e mais uma, ele precise, ele faça a transição do cuidado desse usuário para atenção primária. A minha contratualização prevê só o atendimento ou prevê o registro clínico com plano de cuidado contra-referido, né, para a atenção primária. Então, tudo isso pode entrar na contratualização, com uma descrição do serviço, com uma definição de um processo de trabalho de qualidade, como indicadores e parâmetros de qualidade do serviço que eu estou contratando. As informações integradas e disponibilizadas em tempo oportuno. Então, vocês falaram aí, a Verônica falou, né, de prontuário único. Hoje em dia, a gente trabalha com o conceito de registro eletrônico de saúde. O que é o registro eletrônico de saúde? O registro eletrônico de saúde é o registro, é o local onde você tem as principais informações clínicas de uma pessoa. Você não tem todos os dados do prontuário. Então, por exemplo, o paciente ficou internado 30 dias no hospital, você não tem o dado dos 30 dias de informação. Você tem um resumo que é padronizado internacionalmente pelo Ministério da Saúde, que compõe um modelo de informação chamado sumário de alta, que tem as principais informações de por que ele foi internado, quanto tempo ele passou, o que foi feito lá, o que foi diagnosticado, como é que ele saiu da internação e qual o plano de cuidado. Eu não tenho todo o atendimento do cardiologista na atenção primária, mas em cada consulta eu tenho o registro do o resumo do atendimento clínico. Então, eu tenho ali por que a pessoa deu entrada naquela consulta, o que foi diagnosticado, qual o plano de cuidado, qual o medicamento prescrito. Então, é fundamental que eu tenha um registro eletrônico de saúde, onde aqueles dados que estão ali são alimentados por todos os prontuários eletrônicos utilizados, por exemplo, em Londrina. Recife, por exemplo, tem isso, foi a primeira capital, né, que conseguiu integrar os dados de todos os pontos de atenção. Foi lá em 2023, julho de 2023, que conseguiu integrar todos os dados da atenção primária, todos os dados da UPA, das UPAs, dos hospitais próprios e contratados, do hospital universitário, dos ambulatórios de especialidades. Então, onde a pessoa é atendida, mesmo que lá em Recife, por exemplo, no hospital universitário é atendido no prontuário eletrônico AGHU, do Ministério da Educação, mesmo que ele seja atendido no ESUS, do Ministério da Saúde na atenção primária, mesmo que na UPA seja atendido por um outro prontuário que Recife usa, mesmo que o cardiologista atenda com outro prontuário, mesmo que a OS atenda com um outro prontuário, falamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5 prontuários diferentes, independente disso, qualquer um desses profissionais acessa o registro eletrônico de saúde e consegue ver os dados da pessoa de todos esses locais, ver toda a linha de cuidado da pessoa, ver todos os diagnósticos colocados. Então, é normal que a gente tenha prontuários eletrônicos diferentes em serviços diferentes, que tem prontuário que é bom para a saúde mental, mas é ruim para a urgência. Tem outros que são bons para a urgência, mas não são bons para a atenção primária. Tem outros que são bons para a atenção primária, não são bons para atenção especializada ou hospitalar. Então, o fundamental é que na contratualização eu preciso exigir
que os prontuários contratados diretamente por mim e pelo estabelecimento de saúde que eu estou contratando, ele precisa interoperar nos padrões do Ministério da Saúde e nos padrões adotados pelo município ou pelo Estado. Então, assim, eu garanto que mesmo que tenha diferentes prontuários eletrônicos, eles troquem as informações e onde a pessoa vai, eu tenho a informação clínica dela para atender aquela pessoa. Além disso, é fundamental a articulação de processos e procedimentos entre atenção primária, atenção especializada, regulação, instituindo mecanismos, como a gente falou, de coordenação do cuidado, de cuidado compartilhado e de regulação de segunda geração. A transformação em saúde digital é cada vez mais importante, então a gente precisa informatizar os serviços. A interoperabilidade é a capacidade que os sistemas têm de você pegar a informação em um sistema e essas informações conseguirem ser enviadas para outro sistema diferente, com outra tecnologia, com outra linguagem, mas independente disso, a informação de um sistema, por exemplo, que está no hospital, consegue ser lida e utilizada num sistema que está lá na atenção primária, que é o caso do registro eletrônico de saúde que eu falei para vocês. O uso da telesaúde, teleregulação, como eu falei antes, teleconsultoria, teleconsulta, etc. E, como vocês falaram, cada vez mais, eu vou até dar alguns exemplos depois, do uso da inteligência artificial. E, obviamente, precisa de políticas para a força de trabalho, seja para formação, provimento e fixação de pessoas, e também a gente avançar, que eu vou falar mais disso, na qualificação do serviço. Aqui, por exemplo, é uma portaria desse ano, 20 de fevereiro de 2025, onde Recife instituiu o Registro Eletrônico de Saúde de Recife. Ele começou a funcionar na rede própria lá em 2023, mas em 2025 Recife sentiu a necessidade de regulamentar o Registro Eletrônico de Saúde justamente para que a rede contratada ela também precisasse interoperar os dados com o Registro Eletrônico de Saúde de Recife. E agora está sendo estendido para a rede que não é contratada. Está sendo estendido, por exemplo, para o Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, sendo oferecida a eles a possibilidade de trocar os dados, lembrando que esse dado não é consultado por ninguém da gestão. É um dado que ele é consultado só por profissionais de saúde em situações de atendimento. Então, completamente coerente, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos vários desafios, antes de devolver mais uma vez a palavra a vocês, né, que é a evolução do mercado de trabalho. A gente cada vez mais tem serviços que são mais coletivos, mais interprofissionalização no serviço de saúde. Então, hoje é muito difícil você pensar que vai cuidar de uma pessoa obesa, com dislipidemia, sem envolver endócrino, sem envolver a equipe de saúde da família, sem envolver fisioterapeuta, nutricionista, professor de educação física, etc., psicólogo. A ampliação da força de trabalho, né, tem aumentado a quantidade de profissionais. Até bem pouco tempo atrás, o Brasil tinha um grande déficit de médicos, e isso cada vez mais tem sido superado, em especial, né, desde o lançamento do programa Mais Médicos em 2013. A substituição das práticas médicas, então, hoje há uma ampliação da ação dos outros profissionais. A gente já tem, por exemplo, felizmente, enfermeiros que prescrevem, que podem prescrever não só sintomáticos, né, mas podem transcrever receitas para pacientes diabéticos se esses pacientes não apresentarem nenhum sintoma diferente, o que evita que a cada 3 meses, né, que é o tempo da receita lá, precisa do paciente passar especificamente com o médico de família, e ele pode passar com a enfermagem avaliar se precisa ou não precisa da consulta com o médico, o que melhora as filas na atenção primária. Nós temos temos, por exemplo, na enfermagem também a enfermagem obstetriz para parto normal. A gente tem os fisioterapeutas fazendo diversas intervenções que antes acabavam tendo muita medicação e sendo encaminhado pacientes para casos de cirurgia ortopédica, que não era a melhor solução, era melhor fazer a fisioterapia, entre tantos outros exemplos. Temos hoje os Big Datas, né, e a inteligência artificial em pleno curso aí a quarta revolução industrial com substituição de empregos. Cada vez mais a gente tem softwares avançados
para ajudar a tomada de decisão clínica. Nós, até o final dessa década, gente, tem muita segurança disso que eu estou falando para vocês, que é o meu pós-doutorado. Até o final dessa década, um profissional de saúde tomar uma decisão de um caso clínico, sem ele tomar essa decisão junto com uma solução de IA, é que nem você confiar num amigo ou amiga sua, que você está atrasado para chegar no aeroporto, ela vai te dar carona, e aí ela fala assim: eu não vou ligar o Waze, não, vou tentar descobrir aqui no Rio de Janeiro qual o melhor caminho para poder passar. É óbvio que você vai querer que ela ligue o Waze, porque o Waze vai considerar vários fatores que ela não está considerando naquele momento, e ela, junto com o Waze decidindo, é melhor do que ela sem o Waze decidindo. Nós vamos ter situações parecidas no cuidado clínico em saúde até o final dessa década. Certamente a gente nós vamos exigir que a pessoa que está tomando a decisão sobre a nossa saúde, além de nós mesmos, use soluções de inteligência artificial para tomar a decisão conjunta. Há uma forte ofensiva também das grandes empresas, né? Em especial as empresas de tecnologia, em um contexto onde a gente tem grande expansão da força de trabalho. Vale a gente ver, por exemplo, o avanço das teleconsultas, né? Sou professor universitário, né? Tenho vários alunos e alunas, por exemplo, que o primeiro emprego delas e deles está sendo fazendo teleconsulta. Não estão mais querendo ir para um plantão, às vezes longe, às vezes tem que pegar estrada, às vezes tendo que dirigir à noite, às vezes indo para lugares que são mais violentos, né? Então, é muito comum, cada vez mais, as pessoas estarem, tanto o profissional de saúde quanto os usuários, estarem usando a teleconsulta, e aí a gente tem que fazer análise de quais problemas são sensíveis à teleconsulta, ou seja, eles podem de fato serem resolvidos com teleconsulta, e quais problemas exigem a presencial. Então, esse filtro também é fundamental e num sistema de regulação é importante fazer. Vou parar mais uma vez aqui, ver se vocês querem comentar alguma coisa. Próxima etapa ali é apresentar para vocês os eixos da Política Nacional de Atenção Especializada, e aí a gente pararia nessa etapa e entraria no debate da contratualização na próxima aula. Nenhuma pergunta? Então, vou falar da Política Nacional de Atenção Especializada. Lucas, quer fazer uma pergunta? Fazer um comentário, na verdade, assim, aqui Faça aí. essa questão do prontuário eletrônico e da informatização de dados, aqui em Teresópolis, a gente acaba atendendo muitas pessoas de outros municípios. Então, assim, a relevância desse tipo de serviço, porque, por exemplo, esse ano saiu uma matéria aqui, né, no jornal local, que a grande maioria dos atendimentos da UPA, por exemplo, estava vindo de outros municípios limítrofes. Então, Magé, São José do Vale do Rio Preto, e até do Rio de Janeiro, capital, a gente vindo para cá para conseguir atendimento. Então, assim, a necessidade do prontuário eletrônico por conta disso, né? Um prontuário eletrônico e mais ainda, viu, Lucas, que o prontuário eletrônico é exatamente a necessidade de um registro eletrônico de saúde Isso. interoperável, porque os Sim. outros municípios cada um vai usar, né, um sistema Uhum. diferente. Se a gente pensa bem, faz algum sentido um paciente estar com um papelzinho de uma guia na mão e se ele É. perder o papelzinho, ele ter que ir na unidade para fazer de novo? Imagine se isso acontecesse com passagem aérea. Por que que na passagem aérea você só precisa levar sua identidade e o seu cartão Barcode. de embarque ali no celular, e na unidade de saúde a gente precisa fazer isso? Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Faz algum sentido a pessoa ter que ir cedinho na unidade de saúde para poder marcar a consulta dela, e, por exemplo, ela precisar, uma mãe, eu vou falar, eu fui na unidade de saúde com a minha filha e ele começou a tomar um antibiótico. Aí vamos esquecer que eu não sou, vou fingir, eu não sou médico. Saí da unidade, saí com minha filha. 15 dias depois, ela melhorou. Tá tomando antibiótico. E eu falo, pô, já tá bom, mano. E aí, eu continuo ou não continuo a dar antibiótico? Nunca sei direito, porque tem um remédio que tem que parar. Ela falou que um tinha que parar, não sei se é antibiótico, já tá bom. Faz sentido eu ter que enfrentar a fila de novo para marcar uma nova consulta para eu conseguir ter acesso à médica para perguntar para a médica se eu podia ter um mecanismo simples de deixar dentro em até 7 dias para eu trocar uma mensagem com a equipe e tirar uma dúvida dessa. Gente, Perfeito. não faz sentido nenhum. E aí, nesse caso que você está falando, Lucas, também não faz sentido eu não ver a informação da pessoa, mesmo em outro município, e, por fim, não faz sentido
um lugar, por exemplo, eu não vou dizer o estado, mas uma capital do país, onde a programação pactuada integrada direcionou a região norte desse estado para um município perto da região metropolitana, para fazer o parto na maternidade. A maternidade fechou 5 anos, mas não mudaram em PPI. E ele continua recebendo repasse por um parto que ele não faz mais. Ou seja, faz sentido a gente negar atendimento, sendo que a gente sabe que é a pessoa, sabe o procedimento que foi feito e, portanto, o dinheiro também poderia seguir a pessoa, de Uhum. maneira que, se eu atendi a pessoa do outro município, eu receber por isso, a gente quebraria a lógica da ambulancioterapia ou a lógica de eu pego meus pacientes, boto e mando para o outro município, porque eu estou sendo beneficiado. Eu pioro o atendimento no meu município e sou premiado, gasto menos e coloco no outro município. Então, todas essas coisas, a tecnologia hoje, em 2025, já conseguiria resolver. Então, a gente está muito atrasado no Sistema Único de Saúde nesse aspecto. A gente ficou muito atrasado do ponto de vista da transformação digital e a gente não está só atrasado, a gente está acomodado. A gente tem, nesse aspecto, a gente vê que em todos os outros serviços teve um avanço e a gente continua do mesmo jeito, como se na saúde precisasse ser assim. Então, concordo com a sua análise, Lucas, e provoco todos nós aqui a se colocar no lugar do usuário e perceber que, comparado a diversos serviços, está oferecendo um serviço do século XX, não um serviço do século XXI. Vou compartilhar aqui agora o último pedacinho da nossa atividade, que é falando sobre a Política Nacional de Atenção Especializada. Amanhã, na nossa atividade, né, com vocês de contratualização, nós vamos pensar uma contratualização na Política Nacional de Atenção Especializada, né? Então, os eixos da Política Nacional de Atenção Especializada são esses 9 eixos: planejamento ascendente de base territorial, para organizar a atenção especializada na lógica da rede de atenção à saúde, a gente já falou no início, então está aqui na Política Nacional de Atenção Especializada. O segundo, modelo de atenção centrado nas necessidades de saúde, com base na universalidade, integralidade e equidade. Falamos disso também, a política traz isso. O terceiro eixo, fortalecimento e integração HPS. Falamos disso, a política traz isso. Quarto eixo, que converge o que a política fala e o que a gente discutiu, integração. Ah, não, esse aqui a gente não falou, não. Integração da atenção especializada com assistência farmacêutica e vigilância. O quinto eixo, a gente falou, regulação do acesso e coordenação do cuidado com equidade e transparência, é onde traz o conceito de regulação de segunda geração. O sexto eixo, informação e saúde digital, é que a gente acabou de falar agora, que é a transformação digital na saúde. O sétimo eixo é gestão do serviço de atenção especializada. Então, é ter uma gestão do serviço de atenção especializada responsável pelas filas, que dialogue com a atenção primária, que mude o modelo de atenção, que garanta a integralidade, a equidade e o acesso universal, etc. O oitavo eixo, formação, educação permanente, valorização, provimento e gestão da força de trabalho. E o nono eixo é a mudança do financiamento. Aqui tem um elemento muito importante. O programa, a Política Nacional de Atenção Especializada e o programa Agora Tem Especialistas, ele tem uma lógica de adesão estadual ou regional, para que a capacidade instalada, né, dos municípios polo de região esteja à disposição do conjunto dos municípios da região. Cada região faz um plano de ação regional, justamente para desenhar esses fluxos. Nesse plano tem que ter qual é o território de abrangência, qual é o diagnóstico das necessidades, os principais problemas da rede de atenção, quais são os estabelecimentos, né? Estabelecer as prioridades, dimensionar a necessidade de compartilhar as informações das filas, planejamento das ações de intervenção e qualificar qualificar e ampliar, qualificar a atenção à saúde e ampliar a oferta, compromisso com a implementação de mudanças estruturantes conforme as diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Atenção Especializada. O financiamento foi mudado também, o financiamento passou a ser composto agora pelas chamadas ofertas de cuidado integrado. Então, em vez de você pagar por procedimento, é como se você tivesse um pacote de procedimentos. Então, você passa a ter um conjunto de procedimentos que são necessários para o cuidado da saúde daquela pessoa. Exemplo, uma pessoa está com câncer de mama. Aí você vai lá e demanda, aliás, você não sabe ainda que está com câncer de mama. Você vai lá e demanda a mamografia. A mamografia dá positiva.
Aí você, ou ela dá inconclusiva, você pede uma ultrassonografia, ou ela já deu um problema mais grave, você vai pedir uma biópsia. Aí vai ter que vir o resultado da biópsia. Da biópsia, você vai ter que saber qual é exatamente aquele câncer, se caso tenha um câncer, para encaminhá-la para atenção especializada. O que que eu tenho aí nesse monte de procedimento entre consulta com mastologista, consulta na atenção primária, mamografia, laudo, ultrassonografia mamária, biópsia, laudo, etc. Patologista, então, tem vários procedimentos. Só que eles fazem parte de uma coisa só, que é o rastreamento e o diagnóstico do câncer de mama. Então, a OCI, a oferta de cuidado integrado, ela faz uma oferta de cuidado integrado inteira, um pacote de procedimentos que vai resultar no diagnóstico. Seja para identificar que tem câncer, seja uma outra oferta de cuidado integrado, para saber que câncer é aquele para preparar para o tratamento. Então, as ofertas de cuidado integrado, elas quebram a lógica de cada procedimento isolado e elas agrupam o procedimento para que aquela etapa da linha de cuidado da pessoa seja concluída. Ela passa a ser por CPF, então eu tenho que ver aquela mesma pessoa podendo acontecer o conjunto ou alguns daqueles procedimentos, contanto que ele chegue numa conclusão resolvida ali, numa etapa resolvida, que é identificado que tem câncer, no caso o primeiro que eu falei, no segundo, identificado qual é o câncer, para eu definir qual é o tratamento. Segundo, a pessoa tem que estar na fila de espera, então ela tenta evitar o clientelismo, né, na oferta de cuidado integrado, onde você passa uma pessoa na frente das outras pessoas se ela tem entrado na fila de espera, com critérios, né, definidos, pactuados. Terceiro, ela tem um tempo, então tem um tempo oportuno para tratamento. Então, esse, por exemplo, diagnóstico de câncer, ele tem que ser no máximo de 60 dias. Então, aquela pessoa, por meio do CPF, vão ter que ser feitos todos os procedimentos necessários antes de completar 60 dias. E quando esta pessoa estava na fila de espera, foi feito o conjunto de procedimentos, chegou numa conclusão sobre o diagnóstico e foi feito em menos de 60 dias, aí o Ministério paga integralmente a oferta de cuidado integrado. Concluir a oferta de cuidado integrado é um valor de 3 vezes a 4 vezes maior do que a soma dos procedimentos isolados. Qual é a ideia disso? A ideia disso na política é o Ministério estimular que você consiga coordenar o cuidado, garantir um cuidado integrado em tempo oportuno para atender aquela pessoa. Então, essa foi a lógica das ofertas de cuidado integrado e por isso que foi feito assim, foi mudado com a Política Nacional de Atenção Especializada, com o programa Agora Tem Especialistas, a lógica de pagamento no Sistema Único de Saúde para os problemas de saúde que estão nesse programa. Então, a contratualização aqui também é diferente. A contratualização aqui não é por procedimento. A contratualização aqui não é pela soma dos valores dos procedimentos. A contratualização aqui é por oferta de cuidado integrado. Ela precisa prever os mecanismos para que a oferta de cuidado integrado tenha mais chance de ser executada com êxito. E o pagamento é por oferta de cuidado integrado, realizada com êxito, etc. Então, nós vamos aprofundar isso amanhã, mas esse desenho, ele não só muda o desenho histórico de financiamento do SUS, que vinha desde sua origem e antes do SUS, que era praticado no INAMPS, como ele tem um impacto importante no processo de contratualização. A OCI ela também pode ter não só consulta presencial, ela pode ter teleconsulta ou teleconsultoria, para induzir justamente, foi feita a ultrassonografia mamária, não é câncer. Será que eu preciso voltar essa pessoa no mastologista para ele dar essa notícia? Ou eu posso mandar essa informação para a atenção primária e perto da casa da pessoa, num tempo mais curto, o próprio profissional da atenção primária vai lá e orienta essa pessoa. E aí eu concentro um mastologista para ele poder atender presencialmente numa fila muito mais curta os casos que foram positivos. Então, são vários arranjos que eles vão usando uma lógica de você otimizar a oferta do sistema. A implementação, então, de estratégia digital é muito importante na implantação do programa. Ele trabalha com a lógica de otimização de oferta, qualificação e redução de filas,
passa pelo compartilhamento digital dos dados clínicos, encaminhamento especialista mediado por teleconsultoria, exige equipes de navegação do cuidado, usuário que está suspeita de câncer, faltou a consulta, vamos atrás dela, vamos ligar para ela, vamos mandar mensagem no WhatsApp, vamos falar no aplicativo da prefeitura ou do governo do estado, vamos pedir o agente comunitário para poder ver o que aconteceu, etc. E essa lógica de uma informação de comunicação com o usuário sobre os serviços ofertados, sobre a posição na fila, sobre os achados diagnósticos, sobre o resultado de exames, etc. Pronto. Parar aqui. Estamos chegando no finalzinho. Queria ouvir de vocês se tem alguma pergunta. Queria ouvir de vocês também se fez sentido. Eu sei que falo rápido, mas aí a minha pergunta é se foi compreensível, se não foi compreensível. Eider, você metralhou a cabeça da gente. Eu não consegui entender direito. Enfim, era interessante ter esse feedback, até para eu saber como é que vocês estão, porque na quarta-feira a gente já vai começar falando de contratualização e fazendo um exercício. Aí eu vou dividir vocês, talvez, em 2 grupos, para vocês poderem fazer um exercício de contratualização. Então, eu queria ouvir de vocês a avaliação de vocês, tanto a avaliação da aula, ou também alguma dúvida, se vocês tiverem. Vou começar a provocar nominalmente agora, porque é o finalzinho. Camila. Então, eu estava pensando aqui, você comentou essa questão da OCI, eu acho até que a Verônica pode comentar com mais propriedade do que eu, porque eu não participo diretamente dessa questão da OCI. Mas aqui em Londrina a gente tem enfrentado um sério desafio no sentido de que os prestadores têm dificuldade de cumprir o prazo estabelecido da OCI e por conta disso a gente tem tido baixa adesão para esses programas, sabe? Então, assim, me parece até que eles estavam pressionando o Ministério para ver se havia alguma possibilidade de remanejar, de mexer, flexibilizar essa questão dos prazos. Não sei como é que ficou, mas a gente acabou passando por isso, né? Fizemos inclusive alguns encontros para tentar estimular e demonstrar como era vantajoso o programa, porque realmente é legal, ele paga muito melhor do que a tabela do SUS, né? Então a gente teve essa dificuldade aqui no município. Legal, beleza. Nós vamos aprofundar isso também amanhã, Larissa, Camila, mas muito bom que você trouxe. Vou passar para o Éder ali agora. Éder, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, como a Camila fez? Quer avaliar a aula? Ah, rapidinho então. E Camila, o que você achou da aula? Foi pertinente? Conseguiu acompanhar? Foi. Não, foi muito legal. Assim como o Lucas, eu também não é diretamente a minha área, né? Então eu fiquei muito mais no aprendizado do que realmente na contribuição, mas foi muito bacana. É muito legal a gente ver um pouquinho desse lado da moeda também, né? Tá bom, obrigado. Beleza, Camila. Éder? Tá sem áudio. Tá com fones aí. Sim. Achei a aula muito boa, conteúdo, um excelente aprendizado, ainda mais que para mim é muita novidade, embora eu já atuava eu também vim do hospital universitário, né, para o município, mas essa parte, ter contato com toda essa questão de contrato, é tudo muito novo para mim. O que me chamou a atenção foi a questão da interoperabilidade. Eu tenho tentado somar com a equipe, para a gente desenvolver estratégias de como criar, como tornar isso possível. Aqui em Londrina se fala muito de um projeto de cidades inteligentes, e aí tem dentro desse projeto de cidades inteligentes, tem uma linha específica da saúde que fala muito dessa interoperabilidade, mas parece que fica tudo ainda num conceito muito abstrato. Eu vejo isso bem com certa distância assim, da realidade, né? Mas eu fico pensando como trazer isso, e a minha pergunta era sobre essa questão de, no nosso caso, como nós somos a gestão que faz toda a questão contratual do município, a gente poderia, digamos assim, de uma certa forma, impor isso ou colocar isso nos contratos para tornar isso possível com os prestadores dos Éder, serviços tem de vários saúde. municípios que estão fazendo isso. De cabeça, assim, eu consigo dizer para você que, por exemplo, Nova Lima, pegar 2 municípios de tamanho diferente.
Nova Lima, por exemplo, que tem 100 mil habitantes, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Porto Alegre e Recife, dois municípios, duas capitais que fizeram isso. Então, ainda mais por causa da portaria de interoperabilidade do SUS de 2011 e também por causa do decreto agora que tratou disso em 2025. Então, você cobra conformidade. E o mercado está fazendo isso. Hoje, inclusive, tem um monte de prontuário que está tentando vender antes de todo mundo exigir a interoperabilidade, entendeu? Porque ninguém, daqui a 3 anos, quem não interoperar está fora, porque não, ninguém vai admitir que não se interopere, entendeu? É muito bom. Ó, botei meu telefone ali para qualquer dúvida, dialogar com vocês também. Vou seguindo aqui pela ordem alfabética rapidinho. Agora temos aqui a Ingrid. Quer comentar, Ingrid? Achei a aula bem didática, bem fácil de entender, uma linguagem simples, sem muito rebuscamento, né? Para gente que não é médico, enfim. E achei bem claro, assim, essa parte do registro eletrônico em saúde me chamou bastante atenção e acho um caminho, de repente, aqui também para a gente tentar aplicar isso aqui, né? Legal, muito bom, muito bom. E Ingrid e Éder, né? Meu pós-doc é nisso. Então, assim, o que eu estou falando é porque está acontecendo, não é coisa do futuro, não. Isso já começou. Tem alternativas, tem soluções tanto tecnológicas quanto administrativas e jurídicas. Larissa, agora vem um batalhão de L's. Larissa, Bom, como acho que a Camila, o Lucas falaram, eu também não sou dessa área da saúde em si, né? Então, para mim é mais aprender como que funciona, principalmente porque eu não era do município até alguns meses atrás, então para mim é tudo muito novo essa questão da regulação. Mas eu acho que de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção é essa questão do paciente ele ficar indo e vindo em várias filas e talvez algo que poderia ser resolvido, né, acompanhado de uma maneira mais rápida, ela acaba se tornando mais morosa por questões que talvez poderiam ser resolvidas de outra maneira, né? De não ter, ele precisar passar por vários médicos diferentes, entrar em várias filas diferentes, que é algo que também está tentando ser feito hoje, não inserir ele muito em diferentes filas. Acho que essa foi uma das partes que chamou mais minha atenção, porque o SUS acaba ficando moroso, talvez por questões que não teria necessidade dele ser tão moroso quanto ele acaba sendo hoje, né? Então, achei bem interessante, legal saber que quarta-feira vai continuar esse assunto. Vai ser bem, bem legal para a gente aprender mais um pouquinho. legal, obrigado, Larissa. Agora, deixa eu ver aqui. O Lucas. Não, a Lília. Eu. Então, uma coisa que, enquanto você estava falando, até mandei mensagem no nosso grupo aqui, né, de Londrina, é o quê? Da gente replicar essa aula, sabe? Tanto para atenção primária como para regulação, para abrir uma discussão, né, do porquê talvez a gente não esteja conseguindo fazer essas implementações ou do que a gente poderia aprimorar, porque às vezes com uma mudança assim, básica de cultura, né, a gente pode melhorar muito né, o funcionamento, a dinâmica dos serviços para, sei lá, uma maior efetividade mesmo, né? Então, talvez a gente abrindo, né, abrindo a mente para essas novidades que, assim, é a primeira vez faz 25 anos que eu trabalho na Secretaria de Saúde. Eu sou servidora há 26 anos. E, assim, eu nunca fiz um curso nesse nível de treinamento, nessa especificidade, sabe? O conhecimento que a gente foi adquirindo foi sempre assim, ler portaria, tipo, sabe assim, empírico mesmo, ler portaria e vamos colocar em prática isso, vamos fazer tal coisa. E assim, nunca foi com nunca teve essa qualificação, né? Então, muitas vezes eu vejo que, por mais que a atenção primária também tente ali dentro do universo, estudando portarias e tal, essa coisa da prática, às vezes foge um pouco mesmo, né? De uma realidade melhor que poderia acontecer. Então, eu vejo que isso agregou bastante essa aula e dá para a gente multiplicar isso daí para abrir umas discussões na ponta mesmo, sabe? Não ficar isso só no nível
Se bem que a Dras, né, o pessoal aí da Verônica, a Ingrid, enfim, a Carla, elas não são o operacional como eu sou, né, a parte administrativa, assim, eles que estão ali com a mão na massa, mas de repente o máximo de pessoas que pudesse participar disso, né? Enfim, para essa mudança ela ser geral, não ser uma ideia da cabeça de alguém, né? E sim o máximo de gente que pudesse aderir a essa ideia, tenho certeza que isso seria super benéfico aqui para o serviço de Londrina. Ah, legal, Lilian, muito bom. Lucas, por favor. Então, como eu havia dito, para mim tem muita informação nova, então é o tipo de são informações que eu depois vou tentar ler o material e também tentar me aprofundar mais. Mas é interessante não só entender como mapear como isso afeta hoje o meu instrumento de contratualização, e acompanhar essas tendências que você acabou de trazer agora no final, né? Porque isso aí eu sei que vai ser necessário operacionalizar isso dentro do hospital, né, que eu trabalho. Então, nós já temos um histórico recente muito positivo de troca com a Secretaria de Saúde em relação a otimizar o documento descritivo, né? E isso tem sido muito interessante. Então, agregar essas informações também do atendimento primário também é muito bom. Massa, Lucas, muito bom. Amanhã vamos fazer isso, né? Ver como é que isso se reflete no contrato. Vai ser a criatividade de vocês, porque amanhã inverte. Se vocês é que vão fazer a proposta e depois a gente debate. Verônica, você é a última para poder fechar. Na verdade, que honra, né? Primeiramente, assim, né? A gente sabe, pelo menos eu sei, 2011, 14, mais ou menos isso, né, doutor? Né? Então, assim, uma referência nacional. Gente, leia o currículo dele, né? Então, assim, é uma honra primeiro te ouvir, né? Rever, você já vi em alguns fóruns, e a Lília, né, falou tanto, né, da vontade, assim, olha, vamos já combinar esse momento junto com Londrina, né? Já quero levar aí para secretária esse momento, né, de transformação que nós estamos vivendo, né? A secretária também é uma enfermeira sanitarista, batalha muito, né, para toda essa transformação, e com certeza aí eu já estou até pensando a gente amadurecer um convite aí para que você venha falar desse tema que você tanto domina e transformou também a política pública nacional, né, na atenção primária. A gente sabe que ainda existe muito do que foi criado, né, quando você era diretor. E, enfim, foi para mim é uma honra, né? A Lília falou, né? Realmente esse curso tem várias pessoas assim que a gente fala de renome nacional. Então, assim, eu estou bem feliz, né, pela oportunidade de ter esse momento tão próximo com especialista em temas aí, né? Com certeza vai ser muito agregador para os nossos desafios aí diário. Muito obrigado. Gente, ó, eu vou revelar. Eu combinei, viu, com a Verônica, por isso que eu deixei ela para o final. Tô brincando. Muito, muito obrigado, Verônica. O prazer foi todo meu. Gostei muito da discussão. Fiquei muito feliz com o retorno de vocês, com o diálogo que a gente fez. E pronto, vamos até quarta-feira. Vai ser a vez de vocês. Aí a gente vai fazer um caso para vocês poderem fazer o exercício. E eu vou pedir o Danilo para ele já disponibilizar a aula para vocês, porque aí vocês conseguem ter o material e já ver até mais ou menos o que é o caso na próxima, tá bom? Muito obrigado, Perfeito, foi um prazer, viu? perfeito. Até quarta. Até mais, boa Até noite. quarta. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Mais. Boa noite.